Oi, meu nome é Gabriel, tenho 14 anos e eu vou contar para vocês meu testemunho. Que Deus tem me usado de uma maneira muito boa, eu quero contar para vocês o testemunho. Bom, era um dia de quarta-feira, eu estava orando e Deus estava falando comigo. E Ele falava de uma maneira muito boa comigo. E eu quero compartilhar uma palavra de Deus com vocês, porque Deus profetizou isso para o seu povo, que ia acontecer isso e já está acontecendo. Vamos procurar na sua Bíblia, no livro de Joel, capítulo 2, versículo 28. A palavra de Deus diz assim: E há de ser que depois derramarei o meu Espírito Santo sobre toda a carne, e vossos filhos e vossas filhas profetizarão, e os vossos velhos terão sonhos, e os vossos jovens terão visões. E também sobre os servos e sobre as servas naquele dia derramarei o meu Espírito Santo, e mostrarei prodígios no céu e na terra, sangue e fogo, e colunas de fumaça. O sol se converterá em trevas, e a lua em sangue, antes que venha o grande e terrível dia do Senhor. E há de ser que todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo, porque no monte Sião e em Jerusalém haverá livramento, assim como diz o Senhor. E entre os sobreviventes aqueles que o Senhor chamar. Bom, a gente encontra aqui no livro de Joel que Deus fala que nossos filhos e vossas filhas profetizarão. Elas profetizarão coisas que Deus colocar no coração deles. E os vossos velhos terão sonhos. Deus falará com você diante do sonho. Ele falará com um sonho. Quando você estiver dormindo, Deus vai mandar um anjo para falar com você. E os vossos jovens terão visões. Deus mostrará visões. Isso que aconteceu comigo. Eu tive uma visão. Deus me mostrou uma visão. E eu vou contar para vocês assim, ó. Começa no dia de quarta-feira. Eu estava na casa da minha avó orando sozinho, né, num quarto, que na palavra de Deus diz que se fecharem e orar no seu quarto, sozinho, junto com Deus e Ele. Só Deus e você, só Deus e você. Eu estava orando com Deus assim. De repente eu fechei meu olho e eu não conseguia mais abrir o olho. Eu falava: Senhor, eu vou abrir o olho e eu vou sair lá na terra de novo, porque eu não quero estar aqui. Porque Ele estava me levando num lugar escuro, preto. Eu sentia que eu subia assim em cima de uma nuvem. Naquela nuvem eu estava e eu sentia que Deus estava do meu lado. Deus era maravilhoso, era lindo. Ele era revestido de ouro e prata desde a ponta da cabeça até a ponta dos pés. Estar do lado dele era uma glória, era uma paz tremenda. Daí eu falava com Deus assim, eu falei para Deus: Senhor, o que você vai me mostrar, Senhor? O que eu estou fazendo aqui, Senhor? E Ele falava assim para mim. E eu perguntei a Jesus: Senhor, me tire daqui, Senhor. Eu não quero estar aqui, Senhor. Eu não vou aguentar ver todas essas coisas, Senhor. Daí Deus olhou para mim e falou assim: filho, é preciso. Daí eu olhava assim para Jesus. E falava: Senhor, mas eu não vou aguentar, Jesus. Eu não vou aguentar, é muita coisa, Senhor. Eu não quero ver isso. Mas Ele falou para mim assim: filho, eu quero que você veja isso e fale para o meu povo. Eu quero que você esteja alertando eles. Daí a gente estava indo assim num lugar escuro. E eu só orando na presença de Deus, só orando. Daí quando eu abri o olho eu tava fogo, era muito fogo, lava. Tinha gente gritando, se lamentando por isso. Era muita coisa pra cá, fogo e lava. E o sofrimento naquele lugar era tremendo. Gente chorando, gente gritando de dor, muita dor. Daí Deus falou assim pra mim: filho, olha pro teu lado. Eu virei o rosto e comecei a procurar, olhava, e eu só via fogo, eu só via lava, gente gritando, e eu sentia uma coisa no meu coração muito ruim. Depois eu falei para Jesus: Senhor, o
que, Senhor, que eu tenho que fazer aqui, Senhor? Por que você me trouxe nesse lugar, Senhor? Daí ele falou assim, ele falou para mim assim, filho, olha para o teu lado. Quando eu olhei para o meu lado, aquele fogo, ele começou a descer assim, ele descia, ele diminuía. E eu tinha um pai que ele tinha morrido, e eu vi ele lá. E foi um choque para mim ver meu pai naquele lugar. Ele estava se lamentando, ele estava chorando, ele estava gritando de dor, ele estava gritando de tanta dor que ele sentia. E eu falava para Deus, Deus, por que meu pai está aqui, Senhor? Por que? O que ele está fazendo aqui, Senhor? O que, Senhor, que ele está fazendo aqui, Senhor? Eu gritava e chorava. E Deus falou assim para mim, filho, olha bem nele, filho, olhe bem. E eu olhava para ele e eu falava, Jesus, Jesus, Senhor, me ajuda, Senhor, o que eu tenho que ver, Senhor? E ele falava, olha bem, filho, na testa dele, olhe bem. Daí quando eu virei o rosto e olhei assim para o rosto dele, aqui na cabeça dele, tinha um material que não queimava, aquele fogo não derretia. E estava escrito assim, estou aqui por adultério. E eu falava para o Senhor, Senhor, será que meu pai traía a minha mãe, Senhor? Senhor, será que ele fazia essas coisas, Senhor? Daí meu pai, ele revoltado, ele estava gritando dele, ele falava para Deus assim, Senhor, me tire daqui, Senhor, eu não estou aguentando mais, Senhor, me tire daqui, Senhor. O Senhor virou e olhou para ele assim, larvas serão tua cama e larvas te cobrirão. Desde o momento que ele falou aquilo, o fogo começou a subir, consumia ele, ele começava a gritar. E ele gritava, ele gritava, ele gritava. E eu ficava com meu coração muito angustiado, não conseguia fazer isso. Eu falava, Senhor, por que, Senhor, você está me mostrando isso? Por que logo você me fez ver isso, Senhor? Que eu pensava que meu Deus estava com meu pai estava com você, Senhor. Por que, Senhor? E eu chorava, e o Senhor falou para mim, filho, não chore, porque pelos mortos não se choram mais. Daí, quando ele falou assim pra mim, a gente começou a ir de novo. A gente estava suspenso em cima daquele fogo. Daí quando a gente ia, eu vi uma mesa assim, lá no meio do fogo. A mesa não queimava. Não sei de que material que era aquela mesa, mas ela não queimava. E em cima tinha uma garrafa de cerveja. E aquela garrafa de cerveja estava assim, e eu olhava assim, daí lá do fogo, o fogo abaixou de novo, do fogo saiu um homem. Aquele homem, ele saiu do fogo e ele estava com sede, ele gritava por água, 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 ele gritava. E eu falava para Deus, Senhor, dá água para esse homem, Senhor. E Deus virava a cara e falava, não, não. Ele está aqui, ele vai sofrer agora, porque eu dei a oportunidade para ele estar comigo. Se ele tivesse morrido, ele estaria comigo se ele tivesse se arrependido. Mas agora ele sofrerá aqui. Daí aquele homem com a sede tremenda, ele foi assim, quando ele pegou aquela garrafa começou a queimar a mão dele. Queimava assim toda a parte da mão, o couro dele queimava tudo. Daí eu falava, Senhor, Senhor, ele está se lamentando demais, eu não conseguia ver aquilo. Ponhava uma coisa no meu coração, uma dor tremenda. Uma dor tremenda que dava no meu coração, eu não aguentava aquilo. Daí eu falei assim para Deus, Senhor, meu Deus, eu não quero mais estar aqui, eu não quero mais ver isso. Senhor, me leva lá para a terra de novo. Porque o meu espírito estava lá e meu corpo estava orando aqui na terra. E minha mãe, meu pai, minha família, eles estavam falando o que estava acontecendo comigo. Porque eu estava orando demais. Eu fiquei mais de 1 hora naquele quarto. Daí, Deus, aquele cara pegava assim a garrafa e começava a tomar. E tomava. E aquilo lá consumia aqui, começava a queimar o corpo todo dele. Daí eu falava, Senhor, 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 eu não quero mais ver isso, Senhor. Daí ele falava para mim, mas é preciso. Quando ele falou aquilo, aquele fogo subiu e consumiu aquele homem de novo. Daí a gente foi andando, a gente foi suspendido por aquele fogo ainda, a gente estava suspenso em cima daquele fogo. Depois, quando eu vi muitas pessoas, eram que nem formiga, era multidão de gente.
E eles estavam dançando em prego de 3 centímetros. 3 centímetros. Aquele prego era afiado. Aquele prego não enferrujava. Aquele prego era... Ele não tinha nada pra fazer aquele ferro enferrujar. E aquela gente, como formiga, eles estavam dançando em cima daquele prego. E aquele prego entrava nos pés, entrava em tudo que tinha lugar, entrava. Daí toda aquela gente chorava e dançava naquele prego, sapateava em cima daquele prego. E eu falava, Senhor, Senhor, eu não quero mais ver isso, Senhor, eu não quero mais ver isso, Senhor. Porque antes, me deu uma angústia no coração, porque antes eu também dançava. Antes no colégio eu também dançava. Eu dançava e eu não sabia que eu estava dançando pro diabo. E quando eu vi aquelas pessoas dançando, eu olhei pra mim, eu me senti em mim, eu falei, Senhor, por que isso, Senhor? Daí eles estavam dançando naquele lugar, daí Deus olhou pra mim e falou assim, a maioria dessas pessoas que estão aqui foram naquele acidente em Santa Maria. Aquele acidente lá, aquela tragédia. Porque eles não tiveram tempo de se arrepender. Eles não se arrependeram, senão eles estariam comigo, na minha presença. Daí eu chorava, falava, Senhor, Senhor, por que, Senhor? Tenha piedade dessas pessoas, tenha piedade, Senhor. Porque muitas mães, muitos pais, Senhor, estão chorando por essas almas, Senhor. Por que, Senhor, eles estão aqui, Senhor? Daí o Senhor falou assim pra mim, Ele falou uma palavra que me chocou e está aqui até agora no meu coração. E isso ficou no meu coração até agora. Ele falou assim, eu dou oportunidade para todo mundo se arrepender. Eu mando gente na tua casa. Eu mando profetas, eu mando todo mundo e você não dá ouvidos. Agora quando você morre, você chega neste lugar, você fala, por que eu não escutei aquele homem? Por que eu não escutei aquele pastor? Por que eu não escutei aquele irmão? Por que eu não aceitei a profecia que tinha na minha vida? Tudo que Deus falou pra mim eu não aceitei, eu jogava no lixo. Então agora eu quero que você... Nem eu falava assim pra Deus, eu falava pra Deus assim, Senhor, eu não quero mais ver isso, Senhor, me tire daqui, Senhor, por favor, tenha piedade dessas pessoas, Senhor. E daí quando elas dançavam, uma pessoa parava, aqueles demônios chegavam com uma lança. Aquela lança era bem grande e a ponta era mais afiada que aqueles pregos. E ele pegava assim e dava assim nas costas daquelas pessoas. E aquelas pessoas, elas gritavam de dor porque doía. E o diabo olhava na cara assim e começava a se burlar deles. O diabo falava assim, você não estava me adorando lá? Você não estava me adorando lá na terra, agora você vai me adorar aqui. Você não estava dançando lá, agora você vai dançar aqui. Você vai dançar pra mim, você não vai mais dançar pro mundo. Você vai dançar pra mim agora porque você tá aqui. E você vai queimar aqui e vai ficar aqui toda a eternidade comigo. Você não vai de um dia para outro sair lá, não. Você vai ficar dançando nesse prego o tempo todo, até você não aguentar mais, porque isso não vai ter fim, o diabo falava para eles. E aquela gente chorava demais, chorava. Mas daí eu falei para Jesus, eu não quero mais ver isso, Senhor, por favor, Senhor, me tire daqui, Senhor, me tire daqui. Daí Deus, Ele me levou dali. Ele me levou, daí eu saí, daí eu acordei assim na terra de novo, eu tava aqui. Eu tava de joelho orando, daí eu falei, eu tô aqui nesse quarto, o que eu tô fazendo aqui? Eu não lembrava mais de nada. Depois eu falei, eu vou orar mais um pouquinho. Daí quando eu fechei o olho, o Espírito Santo me levou de novo. Eu fechei o olho e vi aquela coisa branca. Era uma coisa muito branca. E era mais branca que tem aqui na terra, mais branca do que tudo. E tinha uma mesa muito grande naquele lugar. Era uma mesa comprida. E do lado da mesa tinha cadeiras. Tinha prato, tinha talher, mas aqueles talheres não estavam servidos, não tinha nada na mesa ainda. E os anjos estavam postrados em cada mesa. E eu falava para Deus, Senhor, o que é isso, Senhor? Por que isso, Senhor? Você está me mostrando, Senhor. E Deus falou assim para mim, eu vou esperar meus filhos
todos aqueles que estão me adorando, que estão na minha presença lá na terra, eles vão vir aqui e vão sentar, e esses anjos que vão servir eles vão ser servidos por esses anjos. E eu glorificava, aleluia, Senhor, eu quero estar no meio deles, Senhor, eu quero sim, Senhor. E eu falava, Senhor, eu me maravilhei com aquele lugar, eu gostei muito daquele lugar. E eu falei para Deus assim, Senhor, me perdoe, Senhor, por tudo que eu fiz que desagradou, Senhor. Eu quero que você me perdoe, Senhor, porque eu quero estar aqui, Senhor, jantando com você, Senhor. Eu quero, Senhor, que esses anjos me sirvam a mim, Senhor. E eu falava assim, daí eu acordei de novo. Daí, da parte da visão que eu mais fiquei traumado quando eu acordei, foi da parte de Santa Maria. Porque eu falei, Senhor, eu não vou falar isso, Senhor. Eu não vou falar, Senhor. Porque muitas pessoas, muitas famílias, Senhor, muita família de pessoas estão naquele lugar, Senhor. E se eu falar isso, Senhor, muita gente vai chocar o coração dela, Senhor. Como, Senhor, ela vai falar, Senhor, meu filho está naquele lugar, Senhor. Eu não vou aceitar isso, eu não vou aceitar. E eu falo para você, se era um teu filho teu, se era um familiar teu, eu quero falar que Deus é justo com tudo, com todos, e que Deus faz milagre em todo mundo. Então você não tem que se sentir abatido por isso, por você ver esse vídeo. Você tem que se sentir feliz, porque Deus é justo, Deus é pai, é nosso pai. Ele é digno de toda honra e de toda glória. Glória a Deus. Ele é a pessoa que vai trazer tranquilidade no teu coração. Se você está sentindo alguma coisa, Ele vai trazer paz no teu coração. Não ponha na tua cabeça, meu filho está lá, agora eu vou estragar a minha vida. Eu não aguento ver, eu não consigo pôr na minha cabeça, no meu coração, que o mundo do meu filho está lá. Você não tem que falar isso, você tem que falar que Deus vai te salvar, você tem que ir na glória com Ele. Então Deus quer que você se arrependa. Se você tem um pecado, alguma coisa que você fez, que você falhou diante dele, Deus quer que você se arrependa, porque hoje é teu dia, você tem a oportunidade para fazer isso. Amanhã você não vai ter a oportunidade. Quem sabe se você não hoje à noite você não vai morrer. Quem sabe se você não vai sofrer um acidente. Quem sabe disso? Só Deus sabe. Então você tem que velar e orar. Porque ninguém sabe a hora e o dia que ele voltará. Então a gente tem que velar e orar por nossos filhos, por nossa família. Você tem que velar e orar por todo o teu familiar. Não só por teu familiar, mas pela pessoa que está na rua. Aqueles mendigos, aquelas pessoas que estão sofrendo agora. Você tem que ter a capacidade, você tem que ter amor no coração. Você vai falar, eu vou ajudar eles, eu vou levar um pão para eles, eu vou levar isso. Porque muitas vezes na tua casa não está faltando comida, mas você fala, eu não vou comer essa comida aí, eu não vou comer não. Mas muitas pessoas lá fora, nem aquilo eles têm, nem um pão eles não têm para pôr na boca. Então você tem que dar valor que Deus está te dando. Você tem que dar valor porque Deus está fazendo na tua vida. Não você procurar a presença de Deus. Ah, eu quero um milagre na minha vida. Você não tem que falar isso. Você tem que ficar firme na presença dele e Deus fará a obra. Ele fará tudo na tua vida. Ele te dará paz. E daí aquele dia, vou continuar contando para vocês que Deus fez na minha vida. Aquele dia tinha culto na igreja. Eu falei assim, eu vou ir no culto hoje. Hoje eu vou contar meus testemunhos hoje. Se não for hoje, eu vou contar amanhã. Se não for amanhã, eu vou contar o dia, eu vou falar pro pastor. Eu vou contar esse testemunho, porque Deus está cobrando de mim isso. E daí eu tava na igreja e eu falava para Deus, Senhor, se você quer, Senhor, que eu fale esse testemunho aqui, Senhor, eu quero que você toque no coração de alguém, Senhor. Eu quero que você toque no coração de alguém, Senhor. E naquele dia, quando eu estava orando, Deus me mostrou um relógio, mas um relógio grande, grande. E aquele relógio, quando aquele ponteiro, o maior, quando o ponteiro ia bater assim, ele voltou, o Deus fez assim com a mão dele. Ele só voltou aquele ponteiro. Daí eu falava, Senhor, eu glorificava, Senhor, que é isso, Senhor, me dá. Eu quero, Senhor, que você me faça entender isso, Senhor, me dá o significado disso, Senhor. Daí eu falava assim com Deus, aí Deus falou assim pra mim, ele virou e falou, filho,
Eu tô dando tempo para todas aquelas pessoas que não se arrependeram, para que se arrependam. Porque eu quero ver eles aqui junto comigo, do meu lado, cantando para a honra e para minha glória, porque eu sou digno de tudo. E daí eu falava para Deus assim, eu vou falar isso lá na igreja. Eu vou falar. O dia que Deus tocar no meu coração e me dá coragem, eu vou falar. E naquele dia eu falei meu testemunho. Mas eu falava assim, Senhor, mas eu vou ter vergonha, Senhor. Eu vou ter vergonha de falar isso. Eu tenho medo de falar isso. Mas não, eu falei, tá repreendido em nome de Jesus. Subi naquele palco e falei. E muita gente escutaram meu testemunho. Agora eu quero que você escute o que Deus quer fazer na tua vida. Assim que eu conto esse testemunho, quero agradecer a todos que vão ver esse testemunho. Quero que você esteja na paz do Senhor. Amém.